Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos e acolhidos nessa casa de oração e de estudo do Evangelho. Aqui nós temos as atividades desenvolvidas pela casa, o Centro de Estudo Espírita Fonte de Paz, na unidade do Jardim Florianópolis, que a gente também tem aqui a sede, Morada do Ouro, e tem também lá no Jardim Florianópolis, tá? Lá tem palestras públicas todos os domingos, às 8 horas. Aqui na sede, Morada do Ouro, temos aqui a nossa palestra pública na sexta-feira, né? Todas as sextas, às 20 horas. E temos nas terças-feiras estudos, tanto para iniciantes, né? Como o estudo do Espiritismo aprofundado. E aí são todos muito bem-vindos, né? Para estar participando, quem quiser saber um pouco mais a respeito da doutrina espírita, tá? É livre acesso. Temos também nas quartas-feiras, às 14 horas, online, também um atendimento espiritual. E aí, como é online, precisa solicitar o link, tá? Para poder entrar através da plataforma Zoom, Meeting, Google Meeting, tá? Temos também as nossas redes sociais, que é o Instagram, tá aí, CEE Fonte de Paz, e o Facebook também, onde a gente, no Instagram, nas sextas-feiras à noite, a gente transmite ao vivo a palestra, e no Facebook temos ali recados a respeito também da casa, tá? Mensagens espíritas. Então, quem puder, poder entrar lá, curtir, compartilhar, a gente agradece. Então, vamos lá, dar início à leitura número 14 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem denominada Páginas. É um trecho de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E Emmanuel nos traz um pouco mais de clareza, né, a respeito desse texto do Evangelho. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhes, tá certo, doutor Luiz? Auscultar-lhes a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence: no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-ás as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores. A folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas do teu contacto com o pensamento alheio, diariamente, e faz em companhia aquelas que te desejam elevação. Não precisas das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Então, Emmanuel nos traz aí, né, com muita claridade e com brevidade a respeito da necessidade de a gente analisar o que a gente lê, as páginas que a gente lê, né, as mensagens que chegam para nós, porque não é porque chega de desencarnados, ainda que supostamente espíritos superiores, que elas vão ser realmente advindas ali do alto, né? A gente tem que analisar a paz trazida, a imparcialidade, a harmonia, a fraternidade que aquela mensagem traz. Então é isso que ele nos coloca ali, né, como necessidade de verificação. Então vamos lá
nosso início, né? Depois dessa página tão edificante, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, vamos fechar nossos olhos, nos harmonizar com a energia amorosa desse local e pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que possamos nos abrir com muita amorosidade, muito equilíbrio para o aprendizado dessa noite. Que nossa palestrante Marli nos traga com muita clareza e fraternidade a parte que lhe cabe ali na explicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Essa estrutura do capítulo 28, ele é dividido em 5 partes. Nós já trabalhamos a primeira, que é as preces gerais, a segunda, que é as preces para si mesmo, e a coisa de 2 semanas nós entramos no item 3. Nós estamos então estudando as preces pelos outros, e nessa noite nós vamos ver mais especificamente a ação de graças por um benefício concedido a outra. E aí, na sequência, né, além de ver as outras preces ainda dentro desse tipo, preces pelos outros, nós vamos ver as preces por aqueles que não estão mais na terra e, por último, as preces pelos doentes e pelos obsediados. Só para a gente se localizar, né, dentro do capítulo. Então, vamos lá. Para essa oração, Kardec nos traz o seguinte prefácio. Quem não se acha dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que não o haja solicitado por meio da prece. Então ele vai tratar nessa noite daquela situação em que alguém que nós conhecemos, ou hoje em dia, às vezes, alguém que nós não conhecemos pessoalmente, mas que nós temos o conhecimento de que recebeu um benefício. E Kardec vem nos dizer assim, que quando a gente não está dominado pelo egoísmo, a gente dá conta de vibrar de forma alegre, contente, feliz, fraternal, por aquele que recebeu esse benefício. Mas ele já coloca na primeira frase, né? É condicional. A gente só dá conta de fazer isso se a gente tiver o mínimo domínio do nosso egoísmo. Por que eu falo mínimo domínio? Porque nós não podemos esperar de nós mesmos o domínio completo do nosso egoísmo nesse momento evolutivo. É esperar muito. A gente não pode exigir isso de si mesmo nesse momento. Mas o que ele está dizendo assim é que nós temos que pelo menos ter um controle mínimo ali, né? Ou estar num processo para dar conta de fazer isso. E aí vem então a prece. E as preces de Kardec, a gente vai ver que elas sempre são lições acima de tudo, né? Se a gente olha para elas com a intenção de aprender, elas são riquíssimas, muito ricas. Então vamos ver o que ele sugere enquanto prece numa circunstância assim. Então ele diz: meu Deus, ser bendito pela felicidade que adveio a fulano de tal. Bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus.
Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirai-lhe a lembrança de fazer bom uso dele, e de se não envaidecer, a fim de que esse bem não redunde no futuro em prejuízo seu. Por quê? Porque o nosso ponto de vista é bastante limitado, né? Às vezes aquilo que nós fazemos a leitura que é um bem, no fundo não é tão bom assim, né? Então, na vibração, Kardec fala que aquilo não seja uma coisa que no futuro vai ser motivo de quebra, que não seja um motivo de envaidecimento daquela criatura. E por fim, ele encerra dizendo assim: a ti, congênio, que me proteges, ou seja, ele clama ao seu próprio anjo da guarda, que me proteges e desejas a minha felicidade, peço, afastes do meu coração todo sentimento de inveja ou de ciúme. Então ele vem e nos norteia no que nós precisamos estudar nessa noite. A questão do egoísmo e seus filhos, né? A inveja e o ciúme. A inveja e o ciúme são filhos do egoísmo. E o egoísmo tem muitos filhos. E eles ainda moram em nós, né? Vamos lá. A gente começa então nossa reflexão com obras póstumas do Kardec, onde ele diz: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação, a todo custo, e sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Então ele está descrevendo aqui o que é o egoísmo, né? Como que ele faz com que a gente se comporte. Que atitudes nós temos, que características nós temos diante do egoísmo. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. Então é uma situação conflituosa, uma situação difícil, né? Que nós nesse momento evolutivo ainda trazemos bastante forte em nós. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho, porque a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Então, o que está por trás do egoísmo é o nosso orgulho. Nós nos achamos melhores do que os outros. Nós achamos que nós somos mais merecedores. Nós achamos que temos mais direito que o outro, porque no fundo o programinha que está rodando, né, o inconsciente, é dominado pelo nosso orgulho. Julgando-se com direitos superiores, melinda-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Então o orgulho nos torna extremamente sensíveis, né? Qualquer palavra que nos desagrada, que a gente acha que contraria algum dos nossos interesses, nos ofende, nos magoa, é motivo de conflito. A importância que por orgulho se atribui à sua pessoa naturalmente o torna egoísta. É uma consequência, né? Então tudo isso Kardec nos fala em obras póstumas. E aí eu trouxe um artigo que eu achei bastante interessante para a gente entender melhor essa questão de como que se dá esse processo em nós. Então o título é Egoísmo. E o autor diz assim: às vezes confundimos um pouco sobre o que vem a ser o ego e o que significa
o egoísmo? O ego significa o eu de cada um. Ele é o defensor da personalidade. É um termo muito utilizado na psicanálise e na filosofia. E a principal função do ego é procurar harmonizar os desejos e a realidade. E posteriormente, esses e as exigências ou os valores da sociedade. Então vejam bem, o ego é algo importante, somos nós mesmos, é o reflexo de nós mesmos. Né? Então ele por si só não é ruim. O problema não está no ego propriamente, mas como a gente lida com ele, a gente vai ver. Essa definição descreve a função do ego em nossas vidas, que é procurar harmonizar os desejos e a realidade. O desejo e a realidade são características dos seres humanos. Sim, todos nós temos desejos que na realidade são vontades, que aparecem muitas vezes sem que tenhamos um real entendimento do que são, mas aparecem. Isso é um fato. E as realidades são os contrapontos dos desejos. Então, é normal e natural que apareçam em nós os desejos, as vontades, é inerente da criatura humana. Mais ou menos assim, dá um exemplo, né? Eu tenho o desejo de comprar um carro novo, então o carro novo é o desejo. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. A falta do dinheiro para comprar, ela esbarra na realidade. A realidade pede alguns requisitos, né? Para que aquele meu desejo passe a existir no mundo fático. Então, o fato de não ter dinheiro é uma questão relacionada à realidade. Eu preciso fazer o equilíbrio entre o meu desejo e a realidade. Então, se eu não tenho desejo, um ego saudável vai fazer o quê? Vai adiar esse desejo, vai deixar esse desejo para um segundo momento. Né? Às vezes até abrindo mão dele, ou então indo atrás de produzir o que é necessário para fazer com que o desejo se realize. Na maioria das situações da vida, acontece dessa forma. Então, de uma forma normal, o ego faz o seu papel de forma simples e fácil. Ou seja, os desejos aparecem, as realidades são demonstradas, né? Nós vamos pesar isso e vamos decidir o que fazer. O problema começa quando o ismo, né? Ego mais ismo. Quando o ismo entra em ação. Porque o ismo ele é um sufixo de origem grega que exprime a ideia de um fenômeno linguístico, a ideia de um sistema. E aí a gente vê o sistema político, religioso, nas doenças, nos esportes, na ideologia, espiritismo, um sistema, um conjunto de ideias, um conjunto de situações ligadas ao espírito. Nós damos o nome de espiritismo. Esse é o ismo. E especificamente sobre o egoísmo, que é o ego mais o ismo, seria o quê? Aquilo que Kardec já disse lá atrás nas obras póstumas. É o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar e realidades em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relacionam. Nas situações vivenciadas, nas relações com o outro, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, ele sempre vai prevalecer nas minhas decisões em relação ao outro. Eu nunca me coloco no lugar do outro para saber se aquilo é bom para mim e para o outro. Sendo bom para mim, eu já me dou por satisfeito e vou lá e luto e brigo para que aquela minha ideia ou aquele meu interesse prevaleça. Quando nós não controlamos o ego, nós corremos o risco de nos contaminar pelos ismos. E
parece que não é muito divertido, né? Conviver com gente assim, que exige que só os seus interesses, as suas opiniões, as suas ideias prevaleçam sobre os outros. O controle do ego pode ser feito sobre nossos desejos. Então, e sobre as nossas realidades. Quando eu consigo administrar essas duas situações na minha vida, eu consigo capacitar o meu ego a diminuir o egoísmo. Então, veja bem, qual que é o segredo aqui, então, que ele traz? É que o ego, ele está sob o controle do espírito. Então, se nós limitamos os nossos desejos, se nós limitamos aquilo que nós desejamos e confrontamos esses desejos de uma forma racional com a realidade, nós conseguimos o quê? Controlar o nosso ego, fazer um controle sobre ele, determinar um limite para ele. Então, quando eu não consigo controlar os meus desejos e as minhas realidades, eu abro brechas para que o ismo se instale, invada o meu ego, e aí podem acontecer muitos processos desagradáveis na minha vida e na vida dos que me rodeiam. E aí vem Kardec, deixa eu ver aonde, ainda em Obras Póstumas, dizendo assim: o egoísmo e o orgulho têm a sua fonte asa num sentimento natural. Que sentimento que é esse? O instinto de conservação, que advém da lei de conservação, da lei divina de conservação. Então vamos entender melhor como que se dá esse processo. Mas de nenhum modo Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou-o simples e ignorante. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Então veja que Kardec está dizendo aqui que Deus nos deu instinto de conservação, mas nós, com o nosso livre-arbítrio, nós exageramos naquilo que nos foi dado. E nós permitimos o quê? Que o ego se caísse para o ismo, né? Então o que a gente pode ver aqui é duas situações. As notícias são assim, uma boa e uma ruim, né? A ruim é que a gente desenvolveu o egoísmo, exagerou, fez mau uso do livre-arbítrio e se tornou egoísta. Mas a boa notícia é que, como fomos nós mesmos que fizemos, significa que nós mesmos podemos desfazer. Não é isso? Então essa é a boa notícia. Nós não dependemos de outras pessoas, nós dependemos apenas de nós, para nos livrar dessa situação complicada. Complica a nossa vida, né? No dia a dia. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: qual o maior obstáculo ao progresso? E aí eles nos respondem: o orgulho e o egoísmo. E eu me refiro ao progresso moral, porquanto o progresso intelectual se efetua sempre. Então, independente do que a gente faz aqui quando encarna, ou seja, se a gente segue ou não segue a nossa programação original, mas o fato de estar aqui ou de estar na erraticidade, nós estamos sempre desenvolvendo a parte intelectual que nos cabe desenvolver. Porque a todo momento nós estamos vivenciando experiências e essas experiências naturalmente cobram de nós o aprendizado que nós necessitamos. Ele está falando aqui que o entrave do progresso, do nosso progresso, é de aspecto moral e diz respeito ao egoísmo e ao orgulho, né? E tem uma outra coisa que ele vem falando que eu achei muito interessante,
dizendo que, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto pelas riquezas. Então, vejam bem, o que eles estão dizendo aqui. Porque se a gente for pensar, planeta Terra, estamos num mundo de provas e expiações, às vésperas de um mundo de regeneração. Mas se nós olharmos para o universo, nós vemos centenas, milhares, bilhares de planetas na mesma condição que o nosso, bem como planetas que já chegaram a mundos felizes, a mundos celestes. Então, se tem uma coisa que a gente pode assim concluir com muita clareza, é que o processo de evolução pela qual nós passamos não começou hoje, não começou ontem, e a espiritualidade que comanda esse processo tem larga experiência nisso, né? E eles vêm nos dizendo que a impressão que eles têm é que, no primeiro momento, quando a gente desenvolve a nossa capacidade intelectual, esses vícios caracterizados pelo nosso egoísmo, eles aumentam. Então, o que significa isso na prática? Que, de certa forma, é bastante natural nós estarmos assim. Nós temos, nesse momento evolutivo, esse tipo de comportamento. Ele é esperado, porque já foi visto em processos evolutivos de outras humanidades, de outros mundos, né? E isso nos consola, né? Quer dizer, não é que a gente está tão errado assim, é por aí mesmo que rola, né? Não é que nós somos assim, estamos fora do processo normal, não, estamos dentro. Na questão 913, ele pergunta: dentre os vícios, qual o que pode se considerar o mais radical, o mais complicado, o mais difícil? E aí os Espíritos respondem: temos dito muitas vezes que é o egoísmo, porque daí deriva todo o mal. Estudai todos os vossos vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então vejam bem. É aquilo que nós mais precisamos atacar. Porque se a gente for pensar, se a gente consegue controlar o nosso egoísmo, por via de consequência, nós vamos conseguir cultivar as outras virtudes. Elas vão vir naturalmente, né? Então, o que nós precisamos atacar frontalmente é a questão do nosso egoísmo. Por mais que lhes dê combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa, que está no orgulho. Né? A gente já viu. Então, isso é Kardec no Livro dos Espíritos. E aí, então, nós vamos ver o Espírito Hamed nos dizendo as características do egoísmo. O egoísmo leva a criatura a fixar-se em si somente, a querer todas as vantagens e benefícios para si, ou primeiramente para si, sem qualquer cogitação para com a necessidade dos outros. Agora vamos pensar. Veja bem, se o egoísmo deriva do instinto de conservação, nós precisamos refletir sobre o seguinte: será que ele não foi importante para nós conseguirmos chegar até aqui? Será que se nós não fizéssemos uso do nosso instinto de conservação, lá quando éramos espíritos primitivos, nós teríamos conseguido chegar até aqui, estar nessa condição atual que nós estamos? Porque veja bem, se a gente for buscar lá atrás como que era o mundo primitivo, como que o ser humano vivia, nós vamos perceber que se a gente não fizesse uso do instinto de
encarnaria logo em seguida, por N vezes, e isso retardaria imensamente o processo. Né? Porque, apesar do uso do instinto de conservação, nós com certeza, muitas vezes, perdemos a nossa existência física, vitimados por ataques de feras violentas, vitimados por desastres da natureza, né? Por raios, trovões, por inundações. Nós fomos vitimados por outros seres iguais a nós, na luta pela sobrevivência. Então, é uma coisa que hoje não é boa, mas não foi sempre boa? Não. No momento, teve um momento que nós precisamos muito de fazer uso desse instinto. A questão é que, ao agirmos sempre nessa mesma direção, para nos proteger ao extremo, nós chegamos a isso que foi descrito como íntimo, né? E agora já não é mais tão interessante nesse momento da nossa sociedade. Por quê? Porque agora nós convivemos em grandes grupos sociais, né? Nós vivemos em grandes agrupamentos sociais. E aí, nós não estamos mais na mesma condição do espírito primitivo, que precisava se defender a todo momento de todas as situações do ambiente. O ambiente agora é bastante diferente. E aí, se nós com a nossa inteligência, nós descobrimos que quanto maior a gente tiver nos agrupamentos, melhor fica a nossa vida, mais fácil fica viver. Quero um exemplo assim, bem simplesinho, só para a gente entender isso. Lá atrás, espírito primitivo, a gente levantava pela manhã e precisava correr atrás do café da manhã, certo? Precisava matar um bicho, precisava coletar uma fruta e se expor ao ambiente e todos os seus riscos. Agora, hoje em dia, não, o que a gente faz? A gente levanta, a gente já foi lá no mercado, já comprou o pote de café, né? Se não comprou o pão, sai ali na esquina e compra. O leite também já está lá na caixinha. E aí eu pergunto para vocês: quem foi que plantou o café, colheu? Quem foi que moeu? Quem foi que embalou? Quem foi que tirou o leite da vaca? Quem foi que fez o pão? Quem foi que plantou o trigo? Então vejam bem, a diferença da organização da nossa sociedade. A gente se organiza agora em grupos maiores e isso se deve à nossa inteligência e isso nos traz enormes benefícios, porque facilitou imensamente a nossa vida. E todo o nosso progresso está direcionado nesse sentido. E foi o ajuntar-se, o considerar que somos seres sociais e precisamos viver como tais, que possibilitou que a nossa inteligência chegasse ao ponto que chegou e a nossa tecnologia também. E aí nós vamos concluir então que sim, o instinto de conservação elevado a esse nível teve o seu momento de necessidade, mas agora ele não tem mais. Porque nós não vivemos mais no mundo primitivo. Nós vivemos num mundo altamente tecnológico, em grandes agrupamentos humanos. E aí, se a gente sempre coloca à frente os nossos interesses, as nossas opiniões, o nosso jeito de ser em detrimento dos outros, isso vai criar o quê? Conflitos. Conflitos de toda a natureza. É derivado do egoísmo todo tipo de violência que nós sofremos. Violência no trânsito, violência doméstica, a violência que nós enfrentamos nas ruas, a violência de toda a natureza. E nós então clamamos por paz, não é isso? É até assim uma frase de jargão, né? Que o mundo esteja em paz. Mas então o
que significa isso realmente? O mundo estar em paz. Significa nós sermos capazes de ter atitudes no dia a dia que criem menos conflitos. Né? E isso também faz parte do nosso processo evolutivo. Então nós vamos ver quais são as consequências do egoísmo. Ainda é Hamed. Ele diz que o egoísmo desperta na criatura apego patológico às pessoas, aos bens materiais e às situações. Então vejam bem, apego patológico a pessoas, aos bens materiais, às situações. As pessoas que têm apego patológico, elas não aceitam nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de alteração. Isso causa um grande sofrimento. Mas nós podemos viver esperando que nada mude, que nada aconteça para mudar a vida que nós temos hoje. Amanhã será que vai ser igual? Porque vamos pensar, apego patológico às pessoas. A gente vem aqui e fica para sempre? Então, nós nunca vamos vivenciar uma situação de perda. Perda de um filho, perda do pai, da mãe, perda do cônjuge, perda do irmão. Isso é o que mais comum nos acontece. Mas se eu tenho um apego patológico, isso vai trazer muito sofrimento. Um sofrimento psicológico imenso. E muitas vezes a pessoa nem sobrevive a esse tipo de experiência. E muitas vezes, nas causas de suicídio, nós vamos encontrar, no fundo, esse tipo de situação. Ainda, produz frieza emocional, distanciamento das privações dos outros e indiferença. Será que está em equilíbrio emocional uma pessoa que é indiferente à dor do outro? Insatisfação, porque deseja ter sempre mais. E isso não tem limites, ele vai gerando um vazio existencial. Como está emocionalmente a pessoa que se sente num vazio existencial? É aquelas que estão lotando os consultórios, os psiquiatras, os psicólogos, e muitas vezes estão por trás das tentativas de suicídio ou mesmo dos suicídios não premeditados. Incapacidade de se relacionar, repressão dos sentimentos de amor e fraternidade. Então imaginem vocês que nós vivemos em agrupamentos cada vez maiores, mas aquela criatura não consegue se relacionar, ela tem uma dificuldade de relacionamento. O que significa isso na prática? Né? As dificuldades que esse tipo de situação traz. Ainda, a inconsciência de uma vida interna e eterna, que é aquilo que a gente já discutiu N vezes, né? Que a maior parte das pessoas, elas não conhecem a si mesmas, não percebem seus próprios sentimentos, não param para analisar seus próprios pensamentos e elas vivem como zumbis. Então elas não têm percepção de ter uma vida eterna e muito menos que essa vida ela é na verdade eterna, né? Nós somos imortais. Então o medo de perder o que possui leva à desconfiança em relação aos amigos e conhecidos e ao isolamento, que é uma prática, uma dificuldade, né, de se relacionar. Então isso está no livro do Espírito Hamed chamado As Dores da Alma. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, na verdade, tudo que a gente listou aqui, essas situações, elas podem e estão nos levando à morte. Então, o que era útil lá atrás para que a gente sobrevivesse e tivesse encarnações um pouco mais longas que nos possibilitasse um aprendizado mais sério, agora ela é motivo de perda da existência física. Né?
também nos remete a dois sentimentos, duas emoções muito importantes quando nós estamos refletindo sobre essa proposta dele de vibrar fraternidade, amorosidade para uma pessoa que recebeu um benefício. Então, no livro dos Médiuns, Kardec vem nos falar a respeito do ciúme e da inveja. E ele diz assim, que esses dois sentimentos são destruidores da paz, que se devem buscar para a harmonia da convivência. Apegos, medos e especialmente a insegurança pessoal, aliados ao egoísmo, são seus geradores. Quer dizer, aquilo que a gente viu ali atrás, né, que são consequências do egoísmo, eles geram também o ciúme e a inveja. Por isso que eu disse que eles são filhos, né? Filhos do egoísmo. O egoísmo é uma grande árvore, o ciúme e a inveja são alguns de seus galhos, dentre outros. Então, além da presença desse tipo de sentimento nos lares, nos relacionamentos, eles também comparecem com toda a força nas instituições inspiradas pelo Espiritismo. Na verdade, em todas as instituições humanas, né? Porque nós não somos um em casa, outro nas instituições religiosas, outro no trabalho, não, nós somos a mesma criatura, né? Com as mesmas dificuldades. Pois que provenientes da imperfeição do caráter humano, ainda necessitavam de correções. O egoísmo, a inveja, o ciúme, são características das nossas imperfeições, estão presentes porque nós ainda não demos combate a eles. E aí eu trouxe a definição de dicionário da inveja. E é muito assim, achei muito pesado. Muito pesado. O que é inveja? Imaginem vocês, é um sentimento de ódio, de desgosto, de pesar, e é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outro. Então é um negócio bem escurinho, né? Bem assim, pro lado negro da força. E uma segunda definição: é um desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. É a avidez, a cobiça, a cobiça. E a definição de ciúme: é a inveja de alguém que usufrui de uma situação ou de algo que não se possui ou que se desejaria possuir em exclusividade. É o sentimento de possessividade em relação a alguém ou alguma coisa. Então, se a inveja é aquele sentimento de pesar, de desgosto pelo bem do outro, o ciúme é o desejo de possuir aquilo que o outro possui que a gente tem hoje. É um sentimento gerado pelo desejo de conservar alguém junto de si ou por não conseguir partilhar afetivamente essa pessoa. É o sentimento gerado pela suspeita da infidelidade a um parceiro. Quando a gente aplica esse conceito mais especificamente aos relacionamentos amorosos. Esse conceito. Então, Ney Pietro Pérez vem nos dizendo no Manual Prático Espírita que o ciúme ele anda próximo da inveja. Eles são primo irmãos. Ambos são expressões da cobiça e manifestam-se no nosso desejo de posse e na nossa condição possessiva, ambiciosa, egoísta, que todos nós temos em algum grau, né? Alguns mais, outros já um pouco menos, mas todos nós ainda temos. Quando o ciúme se refere a pessoas do nosso relacionamento, é indício de paixão, do amor ainda condicionante, dominante, restritivo, exclusivista, porque ninguém de verdade pertence a outra. Então, e a gente vê muito isso, né? E a gente vai perceber que
por exemplo, com um cônjuge, um namorado, a gente consegue ver neles um espírito imortal em evolução junto conosco, colocado por Deus ao nosso lado, para que a gente evolua junto? Será que a gente consegue ver isso? Enxergar assim? Na maior parte das vezes, o que a gente enxerga não é a pessoa, mas a gente a vê como um objeto. Alguém que pode nos servir, que nos dê utilidade. E quando a gente vê o outro assim, como se fosse um objeto, então é algo que a gente pode possuir, que a gente pode determinar como ele vai viver, como vai deixar de viver, sempre em função da nossa própria vontade, dos nossos desejos. Na maior parte das vezes a gente ainda não consegue ver o outro como um espírito imortal, que não é de propriedade nossa, mas o objeto é. Por isso que a gente muitas vezes se sente dono do outro, porque a gente ainda vê o outro como um objeto. E a gente só vai conseguir amar incondicionalmente, apesar do outro não fazer tudo o que a gente quer, apesar do outro não ser do jeitinho que a gente queria, quando a gente enxergar que ele também é um espírito imortal, que ele também está em evolução, colocado ao nosso lado para crescer junto conosco, né? Então, ele continua, Ney Pietro Pérez. Interessante é que, ao constatarmos nos outros algo que desejaríamos possuir, nós manifestamos uma vibração de ódio gratuito para com eles, como se fossem os culpados da nossa condição precária, da remuneração baixa do trabalho material ou de qualquer outro aspecto limitante dentro das dificuldades em que vivemos. Então, veja bem, nem sempre a gente tem essa percepção, né? Ela fica meio ali no inconsciente. Mas, no fundo, o que a gente faz é projetar no outro a culpa. Ele é culpado porque ele tem, e eu não tenho, mas eu quero que ele tenha. E se ele tem, ele é culpado, né? Então, esse é o processo psicológico que rola aí, que nem sempre a gente consegue ter clareza. Nem sempre não. Muito dificilmente temos. É a inveja resultante, isso aqui é muito importante, muito interessante, da nossa limitada compreensão da lei de causa e efeito aplicada a nós mesmos, segundo a qual as atuais condições da nossa existência, escolhidas e programadas na espiritualidade, são as que melhores resultados nos podem proporcionar nos resgates dos desacertos do passado. Então, vejam bem, a gente vem a esse mundo, mas nós não somos inocentes, né? Nós temos aí uma vivência já de milhares de anos, já uma caminhada, e muitas vezes nós ferimos a lei divina, né? Até mesmo dentro de um processo normal de evolução, como a gente viu, que é o desenvolvimento do próprio egoísmo. Então, nesse processo, a gente já feriu a lei divina N vezes. E por isso, nós vimos aqui, e a forma como nós nos situamos nessa existência, ela não é gratuita, ela não é fortuita, ela é resultado de uma programação no mundo espiritual. Nós passamos aqui pelas experiências que melhoram, nos levam a resgatar os nossos equívocos do passado. Então, quando a gente sente inveja do que o outro tem, é porque nós não temos a percepção da lei de causa e efeito. Porque aquela é a experiência que o outro deve viver. Não é a sua experiência, as suas experiências são outras, né? E é muito interessante a gente
refletir sobre essa questão. Por quê? Porque é isso que vai nos auxiliar no nosso processo de autoconhecimento, né? Quando a gente entrar no processo, que eu acredito que todos nós aqui já estamos nele, né? Porque senão nós não estaríamos aqui em busca desse conhecimento. Então nós já estamos no processo de perceber o que nós pensamos, a qualidade do que nós pensamos e, por via de consequência, como nós nos sentimos. E nós, muitas vezes, ao fazer essa observação, nós vamos nos pegar com ciúmes, nós vamos nos pegar com inveja. Esse aqui é um dos argumentos para a gente entender por que a gente sente assim e entender principalmente por que não vale a pena estar aí cultivando esse tipo de sentimento, né? Porque não adianta só a gente perceber, nossa, eu comecei agora a prestar atenção no que eu penso, no que eu sinto, e aí eu estou sentindo inveja, sim, e agora? E agora, para onde que eu vou com isso, né? Eu não posso empurrar para debaixo do tapete e fingir que eu não estou vendo, que eu não estou sentindo, que eu não estou percebendo, né? O ideal é que a gente trabalhe sobre isso, né? Sobre esses defeitos que a gente vai percebendo na gente. É esse o convite do Espiritismo, não é isso? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, que quando a gente sente isso, a gente não está levando em conta essa questão de que existe uma lei de causa e efeito, que tudo que a gente vivencia, e portanto tudo que o outro também vivencia, tem essa função de fazer com que ele viva determinadas situações para o crescimento dele. Aquela situação que ele está vivendo não é para o crescimento meu. As minhas experiências são diferentes, aquelas são para o crescimento dele, né? Tanto é que Kardec fala na oração, ele diz assim, que ele pede, né, aos espíritos superiores, à espiritualidade, que auxilie aquela criatura para que aquilo que ele recebeu não sirva de envaidecimento, não sirva de queda, né? Porque aquela experiência que ele está vivendo é para o crescimento dele, que não sirva de motivo de fracasso, né, daquela experiência. Então, às vezes, momentaneamente enfraquecidos, esquecidos da luta que selecionamos ao programarmos essa existência, nós caímos nas teias do desejo, mas escondidos, refletindo as nossas lembranças de vidas que tivemos em existências anteriores. Quando ele fala aqui enfraquecidos, porque assim, viver não é fácil, né, gente? Vamos combinar, né? Viver não é fácil. Vir para cá, sem saber o que nos espera, né? Como que a história vai acabar, não é fácil. Não é fácil para ninguém. E ninguém diz que é fácil, não. Todo mundo diz que é difícil mesmo, né? Tanto é que a vivência provoca crescimento, né? Porque esse crescimento não acontece à toa. Acontece porque, como dizem, a gente vai se burilando. Para burilar tem que esfregar uma coisa com a outra, né? O negócio não rola com facilidade. E às vezes nós estamos cansados, né? E aí, o Ney vem dizendo que às vezes enfraquecidos nós nos deixamos levar pelos desejos, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, na verdade, é nos acolher quando a gente percebe esse tipo de sentimento, né? É nos acolher, porque nós não vamos aprender a amar o outro, que é a grande tarefa que a gente veio fazer aqui, se a gente não amar a nós mesmos, se a gente não desenvolver misericórdia conosco mesmo, né? Eu estou assim, eu estou me sentindo assim. A gente fica triste? Claro que a gente fica triste, né? Que a gente gostaria de ser, já ser anjo, né? Quando a gente assim se percebe não sendo, é dolorido, né? Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos acolher, né? Então tá, então eu tenho esse desejo, né? Então eu quero ter isso aí, não de uma forma assim muito construtiva, que eu até poderia ver isso de uma forma construtiva, né? Mas não é assim que eu estou vendo. Então vamos ver agora o que eu faço com isso, né? Eu tenho que lidar com isso. E
muito bem, porque eu corro o risco de, né, jogar para debaixo do tapete e não aproveitar esse momento para lidar com isso e avançar. Né? E outra coisa, que é além daquilo que nós vivenciamos hoje, agora, na nossa realidade, nós ainda temos o que Haroldo chama de os programas que rodam por trás, né? Que é o que aqui o Ney chama de... O que o Ney chama de refletindo as reminiscências da vida que nós tivemos em existências anteriores. Porque embora a gente não tenha uma lembrança clara e precisa no nosso consciente, mas todo o arcabouço de lembranças está conosco, está no perispírito, né? E vive no inconsciente, e de vez em quando ele aflora. Então nós temos que lidar com essas situações também. Então, lá na questão 926 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E aí os Espíritos da Codificação respondem: os males desse mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Mas esse é aquele, né, que já dominou o seu ego, que já fez bastante exercício para manter os desejos e a análise da realidade sob controle. Os que menos necessidades têm, esse é o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis porventura o que lhes está reservado? Então é aquilo que o Ney já falou para nós, né? Cada um de nós programa a nossa vida para cá. O que nos acontece é programado, né? Eu sei lá o que vai acontecer com aquele que recebeu o benefício? Não sei. Eu não sei de nada, na verdade, né? Eu estou aqui, não sei de nada. Eu não tenho memória do que aconteceu comigo. Eu só sei que boa coisa eu não era. E não sou. Porque senão eu não estava aqui, né? Eu já estava em mundos felizes. De resto, eu não sei muita coisa. Então, se os seus gozos são todos pessoais, para a pessoa que nós estamos invejando, pertencem eles ao número dos egoístas. Ou seja, se ele pega aquele benefício que nós estamos invejando, mas ele usa só para o interesse pessoal dele, só para o uso pessoal, ele está tendo uma atitude egoísta, né? E ele vai sofrer as consequências disso. O reverso então virá, ou seja, a situação inversa que fará com que ele tenha o aprendizado que ele não está conseguindo ter naquela experiência. Deveis de preferência lastimá-los, né? Ao invés de invejá-los, nós devemos ter misericórdia dele, porque no nosso grau de evolução nós temos muita dificuldade de lidar com as coisas de forma construtiva, de forma edificante. Na questão 933 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais? E aí os Espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, não é resultado de escolha nossa. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, são todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. E são torturas que nós mesmos criamos, que nós mesmos cultivamos para nos torturar. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores,
Aquele que a inveja e o ciúme atacam não há calma nem repouso possíveis. Ou seja, é motivo de dor, é motivo de sofrimento. E quem dentre nós não conhece esses dois tipos de sentimento? Só espíritos felizes vão conhecer. Então, não é conosco essa história. À sua frente, como fantasmas, ainda é a resposta da 933. Que não lhes dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos da sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se a terra verdadeiro inferno? Então, o que ele está dizendo? Que somos nós que criamos esse tipo de situação, né? E aí vem aquela história, né? A notícia é ruim, nós temos a notícia boa. Somos nós que criamos, nós temos domínio do processo para fazer com que isso regrida, que isso se modifique. Então vejamos as características mais comuns da inveja. É um desejo manifestado dentro de nós de possuir algo que vemos em alguém ou na propriedade de alguém. Crítica a alguém que pouco faz e muito possui, comparando sua posição com os sacrifícios que a vida nos apresenta. A gente diminui, né? Tem uma tendência a diminuir o valor do outro, diminuir o valor daquilo que ele conseguiu, né? De achar que ele conseguiu aquilo de graça. E nós lutamos tanto, mas não conseguimos. É isso que fica por trás, né? Esse pensamento que é o papel de fundo desse sentimento. Estados de depressão causando tristeza, sofrimento, inconformação e revolta com a própria sorte. Então imagina o tamanho do desequilíbrio que esse tipo de sentimento nos traz. Um sentimento penetrante e corrosivo que emitimos quando assim olhamos para outro, nos deixando entregues a ódios infundados por deterem o que ambicionamos. Então veja bem, isso aqui é importante, vamos segurar um pouquinho. Sentimento penetrante e corrosivo que emitimos. Então a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. Continuando. Sentimento destruidor da resignação, da tolerância, da conformação e da fé que devemos alimentar em nossos corações nas ocasiões de penúria material. E eu diria, não só de penúria material, mas como também de sofrimento moral. Porque imaginem vocês que uma pessoa que cultiva esse tipo de sentimento, ou que tem de forma muito exacerbada, porque o cultiva, ele vai ter muita dificuldade de, nas horas em que as dificuldades vêm, né, seja de natureza material, porque todos nós vivenciamos esse tipo de problema, ou seja de natureza moral, nós precisamos nos resignar, porque há coisas que nós podemos fazer para resolver, mas há coisas que não têm solução, que só nos resta aceitar e lidar com aquilo da melhor maneira, não é verdade? Agora, se ao cultivar o ciúme e a inveja, eu não tenho condições de ao mesmo tempo cultivar a resignação, quando eu precisar dela, eu vou estar bom. Eu não vou ter onde me apegar, eu não vou ter onde me apoiar. E também a questão da tolerância, no mesmo sentido. Eu preciso cultivar a tolerância, porque na hora que eu tiver dificuldade, é nela que eu vou me agarrar, naquilo que eu já cultivei. Né? A conformação e a fé, mesma coisa. Então, assim, é uma pessoa frágil, extremamente fragilizada, que a hora que vier qualquer tipo de dificuldade, ela vai se desequilibrar fácil, rapidamente, e dificilmente vai chegar ao equilíbrio de novo, sem muita ajuda. Por fim, resultado do apego ainda presente em nós aos valores transitórios da existência, tais como posição social, objetos de uso pessoal, bens materiais, recursos financeiros. Então, assim, é resultado do fato de que a gente tem dificuldade de enxergar além do que nós vemos aqui na vida material. Né? Esses valores que são transitórios, eles estão exacerbados na nossa vida. Por isso que nós vemos as coisas dessa forma.
Porque se a gente diminuir o apego que a gente tem a esses bens que são dessa encarnação e somente dessa encarnação, né, isso vai nos auxiliar a lidar melhor com isso. E aí, voltando àquela questão que eu falei para vocês, que a gente emite uma vibração de ódio, lembrando que Joana vem nos dizendo, num livro chamado Autodescobrimento, uma busca interior, que são muitos os efeitos perniciosos no corpo causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Então, quando a gente entra em desequilíbrio com esses sentimentos, eles têm um efeito sobre o nosso corpo físico, e esse efeito é muito ruim. Determinadas emoções fortes, como o medo, a cólera, a agressividade, o ciúme, eles provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Quer dizer, quando eu emito esse tipo de emoção, o meu corpo reage dessa forma, né? Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, face à volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. Então, a repetição desse fenômeno, ou seja, nós sentimos inveja hoje, ciúme amanhã, inveja depois da manhã, essa é uma característica, né, que nós trazemos em nós, então ela acontece frequentemente. Então, a repetição da emissão desse tipo de sentimento, ele provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão, o refluxo, aquele que faz a minha garganta também tem a ver com isso, né? Porque eu não consigo engolir, eu fico assim querendo, né, que o negócio seja diferente, falta resignação, aí rola isso. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Então, nós já vimos isso aqui, né, em outras palestras. A importância de cuidar da qualidade do pensamento, porque é ele que produz o sentimento e a gente emite aquilo que pensa e que sente. E quando a emissão é boa, tem saúde. Quando não é, nós adoecemos nosso corpo. Mas, na questão 116, tem uma notícia boa. Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens superiores? Quer dizer, nós vamos viver sempre desse jeito? Nós estamos destinados a viver? Não, a gente já viu que não. A gente já viu que a única fatalidade na nossa vida é a angelitude. Então eles respondem não. Todos se tornarão perfeitos. Olha que notícia maravilhosa, né? Todos nós nos tornaremos perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Então, lembrando, né, que Deus nos criou simples e ignorantes. Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele nem vê que nós somos assim, Ele já nos enxerga anjos. E Ele é infinitamente misericordioso conosco. Isso significa que não importa como nós lidemos com essa situação, nós vamos ter N oportunidades, sempre, enquanto precisamos. Na 117, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E a resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançar. Então vejam bem, como eu já falei antes, o processo para desfazer tudo isso, para nos reconstruirmos num outro sentido, ele está nas nossas mãos. E depende, o ritmo desse crescimento, dessa evolução, da nossa própria edificação, depende do quê? Da nossa vontade, do grau de vontade que nós aplicamos sobre nós mesmos, ao desejo de nos melhorar, de nos edificar.
e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque a dor faz parte do processo, infelizmente. Não tem... Bom, os Espíritos nos falam assim, que nos é feito sempre um convite pelo amor. É sempre um convite pelo amor. Mas no grau evolutivo que a gente está, a gente nem sempre dá conta de responder. Né? Então, vem o convite da dor, que é muito comum. E isso exige que a gente consiga, dentro desse processo, entender que ele também é natural e aceitável. E isso facilita e agiliza o nosso processo de crescimento espiritual. E aí ele fala, olha, uma criança que é dócil, ela aprende muito mais rapidamente do que aquela que é teimosinha, né? Que não obedece, tem mais dificuldade para obedecer. E aí, Kardec, eu acho que eu vou avançar porque está avançada a hora, né, crianças? É só mais um detalhe para a gente refletir, mas sem ele, para a gente continuar o entendimento. Então ele fala assim, qual que é o papel do Espiritismo nessa história? Né? Qual que é o meio de destruir o egoísmo? E aí a resposta. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, a influência do homem ainda muito próximo da sua origem. Então, de novo, né, a gente percebe que não tem nada errado. A gente só precisa entender que esse esquema de ser egoísta não está mais funcionando de acordo. Hoje ele é uma coisa ruim que nós precisamos extirpar, mas está no natural. Então, quando ele diz assim, ainda muito próximo da sua origem, o que ele está dizendo? Que nós somos espíritos jovens, que nós somos crianças espirituais. Por isso que a gente precisa se acolher e se aceitar, né? Porque nós ainda somos crianças, nós ainda temos muito que crescer. Não pode, por conta disso, né, porque nós estamos muito próximos da nossa origem, nós ainda não podemos nos libertar. O egoísmo, ele se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, o fato de nós sabermos que temos uma vida futura, uma vida depois dessa vida, que é a nossa verdadeira vida, porque nós somos espíritos imortais, nós estamos aqui numa experiência temporária, nos ajuda a lidar com essa situação, né? De nos modificarmos, de colocar o nosso raciocínio, a razão, o entendimento em cima das nossas próprias imperfeições para poder vencê-las. Então, Joana de Anjos nos fala no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que a terapia eficiente para tão terrível flagelo, que é o egoísmo, é o altruísmo por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no mundo infinito. Daí a importância da gente estudar. E aí eu convido vocês para estudarem o Pentateuco kardeciano, estudarem as obras subsidiárias, porque isso nos instrumentaliza para lidar com as nossas imperfeições de forma mais rápida. Porque nós podemos ficar aqui morrendo, mas isso nos traz sofrimento, que não é interessante, né? Porque o sofrimento não é bom. E ele não é bom por um motivo. Porque se fosse bom, a gente não sairia do lugar, né? Por isso que ele não é bom. Tem que ser uma coisa que nos incomode o suficiente para nos fazer mudar, ter outras atitudes, buscar mudança. E a chave também está em Lucas, no capítulo 6, versículo 31, quando ele fala assim, tratar todos os homens da mesma maneira que vos gostarias que eles vos tratassem. Ou seja, para eu avaliar se a minha atitude é egoísta ou não, eu tenho que pensar assim, se fosse ele fazendo o que eu estou querendo fazer com ele fazendo comigo, o que eu ia achar? Sabe, eu ia gostar, ia achar bom? Então esse é o parâmetro, essa é a medida.
Quando a gente raciocina assim, eu estou pensando em fazer assim, mas se fulano fizesse comigo, eu ia achar bom? Se não, é um troço egoísta. Agora, se não, se é legal, falar não, é um troço. É uma boa ação. E ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, versículo item 4, onde ele fala que amar a próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, que é a virtude que a gente precisa desenvolver em oposição, uma delas, né? Em oposição ao egoísmo, talvez a mais completa. Pois resume todos os deveres em relação ao próximo. E aí eu convido vocês para fazer essa leitura, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, para compreender melhor, certo? Então vamos orar. Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, nós agradecemos imensamente pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, em estudo, em reflexão do vosso Evangelho de amor. Gratidão, infinita gratidão. Gratidão pela bênção da doutrina espírita. Gratidão pela oportunidade de mais uma encarnação, de estarmos aqui mais uma vez em aprendizado, nos curando das dores de nossas almas, no trabalho do bem. Gratidão, infinita gratidão. Gratidão por nosso Senhor Jesus Cristo, o divino pastor de nossas almas. Rogamos a Ti, pelo Seu amor incondicional, misericordioso por cada um de nós. Rogamos o vosso auxílio, para nos auxiliar a crescer, a evoluir, a identificar em nós os nossos defeitos, dar combate a eles, inspirados pelos bons espíritos, inspirados pelos nossos anjos de guarda. Gratidão, infinita gratidão, meu Pai, que assim seja. Vai ter um passe agora, né?